Agora está gravando. E agora, Rodrigo? E agora eu posso ir no share screen aqui? Uhum. Bom dia, professor. Bom dia, quem está falando? Ô, Eduardo. Vamos lá? Está gravando agora, Rodrigo? Está gravando. Tá bom, está gravando, obrigado. E você, Giovana Schmidt? É bonita, hein, Rodrigo? Eu não dou opiniões em estética. Ah, meu Deus do céu. Ô, Giovana, o que você me fala? Eu sou a pessoa menos qualificada para dar opiniões em estética. Por quê? Bem, eu não tenho a menor ideia de como fazer isso. Oh, lógico, bonito é assim, o Rodrigo, então vou te ensinar, tá? É assim, bicho. Aulas com o Aguinaldo. De beleza, tá? O que é belo? É o que te agrada aos olhos, entendeu? Então, agradou, tá bom, é bonito. A mesma coisa, quando você vai, por exemplo, lá, você vai ver uma obra de arte, mais ou menos como a Giovana. Você olha, por exemplo, achou bonito, achou bonito. Agora, é bom isso daqui, porque, por exemplo, em casa, quando eu conheci minha mulher há 30 anos atrás, incrível, Rodrigo, ela me achou legal, bonito, entendeu? Ela não sei o que ela tinha na cabeça. É difícil. Eu acho legal, já falei para vocês, por exemplo, eu não ser bonito, né? Porque, por exemplo, o pessoal olha e fala assim, não, esse cara deve ter alguma coisa especial, porque a mulher dele é muito bonita, aquelas coisas todas, entendeu? Prefiro assim. Você não acha, Giovana? Travou, eu não escutei. Ah, tá vendo? A gente tá falando de você, boba. Que você é bonita. E aí ela não ouve. Então é duro, viu, Rodrigo? É duro. E você, Eduardo? O quê? A Eliana tá bonita ainda? Eliane, no caso. Eliane. Pô, mas é só o fato de eu lembrar. Eliana já é legal, não é? Já é. Pô, meu. Quantos anos eu conheci tua mãe? Uns 30. Viu seu pai e ela casarem, cara. Não é demais? E agora vem com Incrível. você, não é demais? Pois é. Então tá bom, a hora que vocês quiserem a gente pode começar, são 10 horas. Bom dia, João, como é que você tá, cara? Eu tô bem, e você? Tá bem. Escuta, como é que tá esse negócio aí de perspectiva de retorno de aula? Vocês sabem alguma coisa? Se voltar, eu não vou poder, eu só desisto, né? E na verdade, se voltar, João, vem aquela coisa, né? É só extracurricular, né? Educação física, artes, tal. Aí o pessoal que vai voltar mais preparatório para o Enem, só 10 pessoas em sala de aula, é complicado, né? Na verdade, sei lá, ao meu ver, deixa a coisa rolar e vamos ver o ano que vem, né? Vamos ver como é que vai. Mas vamos ver, né? Porque há uma grande pressão. Muitos alunos desejam, não muitos, mas muitos, principalmente os pais, eu acho que vocês, na verdade, torram a paciência deles, né? Mas há uma preocupação. Mas vamos ver como acontece. Nós estamos lá numa segunda onda lá na Europa, sei lá o que vai acontecer. Mas vamos começar então? Acho que já dá, né? O que eu queria falar com vocês hoje é um papo legal, moçada. Não precisa ficar com soninho, não. Eu só estou vendo a Giovana, Eduardo e Rodrigo. Mas quem quiser aparecer aí, pô, seria super legal. Eu falar Também tem o Thiago. Tem o Thiago também? Não estou vendo aqui. É só que você deve estar vendo 4 pessoas, mas tem umas 6 com câmera aberta. Que bom. E eu não estou vendo. Desculpa, então, a moçada que está com a câmera aberta aí, tá? Seria uma forma de matar a saudadezinha. Mas vamos lá, moçada. Eu queria falar um pouquinho sobre mudança social e da sociologia. Eu não sei que momento, alguém poderia me falar, que momento está, por exemplo, em história do Brasil. Alguém pode me falar? Ou história geral? Que momento vocês estão? Se eu não me engano, estava no período entre guerras. É? A gente pode deixar na história geral, eu acho. Muito bom. E história do Brasil? Eu estou tentando lembrar. Golpe militar. Eu também. Um golpe muito bom. Então tá bom. Então eu acho que vai caber bem. Moçada, mudança social seria o que eu queria falar para você é o seguinte. Nós temos, claro, e nós já falamos sobre isso
na nossa sociedade, nós temos regras de comportamento, né? Normas de comportamento, códigos, formas de falar, formas de se vestir. E quando, de repente, alguma pessoa ela destoa um pouquinho, nós falamos que ela está num desvio social. Desvio social. Não se preocupa, está tudo aí. Eu coloco no material de apoio para vocês, vocês leem o texto depois, se vocês quiserem. De desvio. Eu cheguei a comentar com vocês o caso, eu acho que o nome dela é Geise Arruda. Cheguei a comentar, né? Geise Arruda. Conhece a Geise Arruda ou não? Não, Não? mas eu posso só não estar lembrando. Não. Conhece, Giovana? A Geise Arruda, talvez, vocês que vivem aí em redes sociais, talvez vocês conheçam. A Geise Arruda, eu acho que eu comentei com vocês, ela sempre se achou muito bonita, né? Para muitos ela é, né? Bom, conhece, Thiago, a Geise Arruda? Não. E ela andava lá na faculdade dela, em São Paulo, com umas roupinhas muito curtas ao ponto de chegar a um certo exagero, um decote exagerado. Estava na faculdade, né? A saia muito curta, deixando aparecer lá um pouquinho o bumbum, né? E aquilo foi sequencial. Ela se achava muito demais, provavelmente, né? Mas eu acho que ela conseguiu o que ela queria, porque depois do escândalo que houve lá na faculdade dela, ela ganhou as páginas, a princípio, policiais, depois ganhou as redes sociais, e hoje ela vive basicamente dessas suas aparições, né? Em algumas revistas, etc. Geise Arruda, né? E ela, de repente, estava na faculdade, né, moçada? Que tem gente muito mais jovem, né? Que a gente imagina ser menos conservadora. Os dias foram seguindo e ela cada vez parecendo exagerar mais nas suas vestes, né? E o resultado é que chegou um momento que houve intervalo lá na faculdade grande, houve intervalo e alguém puxou uma vaia para os exageros dela, do vestido curto, decote exagerado. Alguém puxou uma vaia, todo mundo começou a seguir essa vaia e o resultado é que essa menina ela foi escrachada. Tiveram que chamar a polícia lá na faculdade para retirá-la sob a possibilidade de ela ser agredida, né? Então, ganhou manchetes policiais na época, que eu acho realmente que era o que ela queria. Porque, segundo o pessoal, ela estaria num desvio social. Ela estava se desviando demais dos comportamentos, né? Desde criança, é o que eu falei para você, a gente aprende a se vestir em determinados locais, né? A gente se veste em todos. Mas eu digo assim, a gente tem que saber se vestir em determinados locais, né? A gente, por exemplo, você não vai, por exemplo, se você estiver andando no litoral, né, na praia, e a mulher, por exemplo, estiver de biquíni, fazendo uma compra na padaria, tudo bem, né? Agora, se ela, por exemplo, estiver fazendo uma compra aqui em Londrina, parece que o local não é o mais adequado. Então, ela estaria num desvio, como fez a Geise Arruda. No caso, eu repito, para ela chamar um pouquinho de atenção. Mas, minha gente, é claro que tudo, né, não é sempre assim, né? Imagina, né? Para quem já viu aquelas fotos antigas de pessoas indo, mulheres indo para a praia, os homens também cobertos, com camisa, no caso, os homens, etc., muita coisa evolui. E aquilo que era um tempo atrás um desvio, hoje deixa de ser. Eu vou tentar explicar. Eu não sei se comentei com vocês, acho que sim. Quando a minha avó, né, por parte de pai, conheceu, acho que eu falei para vocês, né? O meu avô. Cheguei a comentar com vocês. Quando ela conheceu, eu perguntei para ela, se eu, desculpa, eu já falei, eu repito. Eu perguntei para ela, vó, escuta, a senhora namorava o vovô? Claro que eu namorava o seu avô. Mas, vó, quando vocês saíam às ruas, a senhora saía de mão dadas com ele, abraçava o vovô? E ela falou assim, pelo amor de Deus, você acha que eu vou andar de mãos dadas se eu não era casado com seu avô, a gente só namorava? Eu falei assim, meu Deus, vó, mas peraí, então, como é que era o negócio? Ela falou assim, a gente às vezes pegava um na mão do outro quando ele ia me visitar na casa dos meus pais. A gente sentava no sofá, quando o papai e a mamãe se distraíam, eu pegava um pouquinho na mão dele.
Falei assim, nossa, avó, por que que a senhora não fazia isso em público? Eu falei assim, por quê? Se eu, de repente, saísse com ele, de mãos dadas, ou desse um beijo nele, ou então abraçasse, e nós não casássemos, vamos supor, né? A gente discutisse, ou então ele morresse, a gente não casasse, eu seria uma pessoa mal falada. Não sabe você vê, né? Então, a época era um desvio social pegar na mão do namorado ou da namorada, né? Não sei. Agora, hoje não. Hoje, por exemplo, é muito natural. Aliás, até um certo exagero, aqueles beijões, aquelas coisas todas. Então, o que era um desvio há um tempo atrás, muitas vezes não é mais. O fato é que a gente vive constantemente em processos de mudanças sociais, né? As regras, os valores, os códigos, eles vão se modificando ao longo do tempo. E é disso que eu queria falar para você, de mudanças sociais. Às vezes, as mudanças são repentinas e revolucionárias, apenas, às vezes, reformadoras. Mas vamos lá. Eu vou lá no teu slide. Eu acho que eu tenho um mouse aqui. Eu vou pegar esse Guy Rocher, que é um sociólogo canadense, que ele fala que toda mudança na sociedade tem que ser observada sob a corrente histórica. Por isso que eu perguntei em que parte você estava lá, História Geral ou História do Brasil. E que a mudança social não é provisória. Isso é legal. E ela afeta a forma como a sociedade se desenvolve. É verdade, né? Por exemplo, se a gente for observar de uns 20 anos para trás, talvez menos, houve uma mudança social que a gente já analisou, meu. Você, na verdade, está sempre com o seu celularzinho na mão, está lá vendo os WhatsApp, a gente não vive sem... eu vivo sem redes sociais, mas é uma coisa que veio para ficar. É disso que ele fala, que a mudança ela não é provisória. Muita coisa vai ficar. Eu vou para os clássicos da sociologia. Posso? Alguém está me escutando ainda ou já enchi o saco? Estamos O escutando. Eduardo falou que sim. Giovana, está tudo bem aí, Giovana? O Rodrigo também é os três que eu estou olhando, tá? Que eu estou vendo. E me aparece aqui. Deixa eu pegar para os clássicos da sociologia. Alguém lembra do Comte? João, você lembra do Comte? Como esquecer dele? Como esquecer, né, Bruno? O Rodrigo, desculpa. O Comte é aquele francês, né? Nós temos, eu sempre falo para vocês, Oi? Para o ano que vem, eu acho que quando você estiver no terceiro ano, acabou essa pandemia e tal, vai ser legal, você vai lembrar sempre desse Comte. O Comte é aquele francês positivista, lembra? Valor básico à ideia do progresso. Para ele, o progresso era a industrialização, a urbanização, tal. O Auguste Comte, positivista Auguste Comte, ele viveu no período revolucionário francês, né? Uma partezinha da Revolução Francesa e, posteriormente, as consequências da Revolução Francesa. O que o Comte viu ele assistiu, estava ali dentro, no processo da Revolução Francesa, vivendo aquela mudança social. O Comte, ele admitia a necessidade daquela revolução, que você deve ter estudado, né, para quebrar uma sociedade desigual, uma sociedade que se mantinha estamental, uma revolução que teve que existir para romper com os resquícios feudais e preparar a França para a industrialização. O Comte, ele sempre achou necessário mudanças na França, mudanças sociais. Só que ele não concordou com a forma como essa mudança veio. Ele nunca gostou, o Comte, nunca gostou da ideia de revolução, de virada de página. Para ele, a Revolução Francesa foi importante, só que, na verdade, poderia ser mais amena sem sobressaltos nas mudanças propostas. Então, ele é um conservador. Ele fala assim, ordem, lembra disso? E progresso. Alguém lembra disso? Estático, lembra, Rodrigo? Quer falar? Como que ele sugere tirar, tipo, meio que um rei absolutista do poder? Não do poder, mas ter alguma mudança com um rei absolutista que não quer? Sem ter revolução. Ele acredita, Rodrigo, que ele sempre acreditou. Ele apoiou a Revolução Francesa, a ideia de derrubar o absolutismo na França, preparar a França para a industrialização que ele sempre adorou. Só que ele acreditou, né, ou acreditou, porque ele já foi, ele acreditou que a mudança de queda do absolutismo
Seria fundamental. Só que ela poderia ser feita, mesmo que demorada, teria que ser feita. Essa revolução ela poderia ocorrer, mas mais vagarosamente. Vocês estudaram a Revolução Francesa, Rodrigo? Estudaram. Então, você vai pegar, por exemplo, as fases da Revolução Francesa. Vou meter um pouquinho em história geral. Se a gente observar as fases da Revolução Francesa, houve um momento que é o claro momento da Revolução, de 1789 a 1792. Quando você derruba o rei, e ele, Conte, achava que esse absolutismo tinha que cair, mas a forma como foi feito, nós caímos de 1792 a 1795, naquele período, não sei se vocês lembram, da Convenção, da Gironda, da Montanha, do Pântano. Lembra disso ou não? Não lembram? Em que nós vivemos, entre 1792, a Revolução mesmo, Rodrigo, a fase revolucionária, foi de 1789 a 1792. Em 92, você derrubou o rei. Só que, na forma abrupta como você fez essa derrubada, você gerou um período de instabilidade muito grande quando você teve 3 partidos buscando o poder a todo custo, que era, segundo o professor, talvez a Gironda, da alta burguesia comercial, o Pântano, lembra disso? O Pântano da alta burguesia financeira, os banqueiros, e a baixa e média burguesia seria o pessoal, vamos lá, da montanha, os montanheses, jacobinos, muito radicais. E houve, da forma como foi feita a Revolução Francesa, segundo Comte, quando você chega nessa fase, você tem a fase do terror, com milhares de pessoas sendo guilhotinadas. Ele não discorda da necessidade da queda do absolutismo. Só que ele falou assim, andou muito rápido. E por andar muito rápido, com muito sobressalto, nós tivemos um período de radicalidade, que atrasou o processo, às vezes, de uma mudança mais pacífica. Quando cai, por exemplo, Rodrigo, a fase lá da convenção, nós tivemos ainda uma fase do diretório, que também não foi fácil. E quando caiu o diretório, em 1799, com o golpe 18 por Mário, talvez vocês lembrem, vem Napoleão, que assume primeiro no consulado, depois como imperador, né? Depois do governo de 100 dias. E ele teria dito, ele, Conte, eu não sou contra, mas eu entendo, Rodrigo. Ele, por exemplo, é contra o absolutismo. Mas ele falou assim, teríamos que derrubar esse absolutismo, a sociedade desigual, a sociedade estamental, resquícios feudais. Mas foi muito rápido. Teríamos que fazer uma coisa, lembra das palavras dele? Princípio estático e dinâmico. Ou seja, ordem para progredir. Lentamente a mudança viria. Você colocando tijolinho por tijolinho para minar o rei. Talvez ele até tenha razão. A gente perceber que quando a Revolução Francesa começou, você foi minando o poder absoluto do rei. Foi fazendo lá manifestações como a Declaração dos Direitos, depois um pouquinho a queda da Bastilha, que não foi tudo aquilo, mas foi. Você foi tirando poderes do rei. Mas aí você apressou e, de repente, gerou um processo revolucionário muito destrutivo, principalmente em termos de mortes, principalmente na época do terror. E na época também, né, do início, lá do diretório. Então, ele não é contra o Rodrigo, mas derrubar um rei, que ele acha que deveria, não poderia ter sido uma queda tão abrupta assim. Você teria que minar esse poder absolutista aos poucos, e minando, até você enfraquecê-lo mais suavemente. É diferente, por exemplo, nossa, como eu estou enchendo o saco, por exemplo, desse cara. Então, eu vou pegar o cara... Não, então vou pegar um cara em homenagem ao Rodrigo, que é o Marx. Não, vou pegar, sabe por quê, o Rodrigo? Porque o Marx, que não é francês, não é positivista, que é revolucionário, o Karl Marx falou assim, olha, não concordo com o Comte. Não. De jeito nenhum. A revolução, ela é fundamental, tem que ser violenta. Porque o Karl Marx é aquele cara que observa o capitalismo, vê o modo de produção capitalista como nocivo demais, e o Marx sempre falou, para romper com um sistema, no caso, com o modo de produção capitalista, você tem que ter um processo de mudança abrupto, diferente do que eu falo o Comte, violento, você tem que ter muita violência,
Porque só violência, muitas mortes, com sangue se escreve a história. E, na verdade, essa revolução tem que partir da maioria. A maioria que tem que mudar todo o sistema. E ele falou assim, ó, não concordo com esse negócio de coisa lenta. Não, não, não. Tem que ser abrupta, radical e violenta. Só assim nós temos mudanças significativas na sociedade. Então, Marx apoiaria o processo revolucionário francês. Tudo bem, Rodrigo? Eu não estava falando que eu apoio a revolução destrutiva. Eu só não sei muito bem se funcionaria uma revolução lenta. Olha, Eu não sei se tipo, o rei não perceberia o que está acontecendo. vamos lá. Primeiro, vamos falar do termo revolução, então. Rodrigo, quando eu perguntei para vocês onde vocês estavam em história do Brasil, há um propósito. Segundo Marx, você tem... O termo revolução é utilizado para você designar uma transformação radical, que é o que você está falando, nas estruturas vigentes. Segundo Karl Marx, se for lento, e eu entendo o que o Rodrigo fala, se for lento, você corre o risco de ter uma reforma e não uma revolução. Karl Marx comunga exatamente o que você está falando, Rodrigo. Só através de uma revolução radical, de uma transformação radical, você muda as coisas. Quem também fala isso, tem um pensador italiano chamado Umberto Melotti, sem H, Humberto. Esse Umberto Melotti, ele está vivo, ele nasceu em 1940, e ele fala a mesma coisa, ele faz essa interpretação. Quando você quer mudanças, ou você tem uma revolução, ou você corre risco apenas de ter algumas reformas. Vou pegar o exemplo. Quando nós estivemos no Brasil, vocês passaram por isso, pelo que vocês falaram, na Revolução de 30, Rodrigo, que derrubou a República Velha, a Primeira República, aquela do coronelismo, cafeicultores, política das salvações, lembra disso? Café com leite e tal. Aquela Revolução de 30 não foi uma revolução. Ela foi uma reforma. Porque os próprios dominantes sociais forjaram algumas mudanças, estruturaram algumas reformas, tentando dar aspectos de revolução. Ou seja, um pouquinho de ordem e progresso maior. O Humberto Melotti e o Marx falam assim, isso não foi revolução. Porque a revolução é como o Rodrigo falou, é virada de página. É você mudando de sexo, assumindo e falar... Vamos dar um exemplo. Se você lembra, amanhã, o Eduardo fala assim, eu não quero mais ser homem. Bicho, isso é uma virada de página. Não existe. É só um exemplo, tá, Rodrigo? Eduardo, mas também não tem problema. Ele fala assim, diz o Marx o que o Rodrigo pensou. Não dá para você mudar lentamente. Você corre o risco de apenas reformar. Vou pegar o exemplo daquilo que vocês estão estudando, História do Brasil. Há uma discussão muito grande hoje. 1964 foi uma revolução? Desculpa. O governo brasileiro fica tentando entender. Não, aquilo lá não foi um governo militar. Não foi uma revolução. Aquilo foi uma reforma, Rodrigo. A revolução estava em curso. Quando estava lá o poder, o João Goulart, falando em reforma agrária, falando em elevação do salário, aumentar os impostos sobre a população mais favorecida, aquela revolução talvez estivesse em curso. E aí vem uma contra-revolução, um contra-ataque. Então teria sido uma reforma. Eu nem sei se o Brasil teve revolução. Porque dentro que você está falando, de comum acordo com o Karl Marx fala, que a coisa não existe mudança sem revolução. Revolução é aquilo que você falou. É virar de página. Não dá para ser lenta, como diz o Conte. Ou é ou não é. Você corre o risco apenas de reformar algumas coisas, dando uma ideia de mudança de página, mas mantendo a estrutura básica. Foi o que aconteceu na Revolução de 30. O Getúlio Vargas, ele era governador do Rio Grande do Sul, foi ministro do Washington Luiz, ministro da Economia. Ele
estava no esquema, mas apareceu com a cara nova, até para proteger os próprios trabalhadores que supostamente ele estaria derrubando. Então, aquilo foi uma reforma. Repito, 64, talvez a revolução estivesse em curso. E aí vem uma reforma para impedir que aquele processo revolucionário se mantivesse. Se você for... Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, né? Então, ele vai de encontro com o que você está falando. Se você pega esse Durkheim, já vai acabar mostrando que é positivista, ele falou assim, ó, bicho, disse ele, Émile Durkheim, as mudanças sociais, elas são graduais. E elas só existem a partir do momento que uma sociedade deixa de ter, agora eu quero ver vocês, hein? Uma solidariedade mecânica e passa para a orgânica. Alguém lembra disso? Mecânica é aquela pré-industrial. Mecânica É a pré-industrial, João. aquela. É aquela E a... do coletivo, do espírito coletivo prevalecendo sobre o individual. A orgânica é a típica da divisão de trabalho. Eu lembro que eu falei para vocês, ainda pegamos quando ele estava presencialmente lá. Falei, ó, você pega lá, por exemplo, o médico e o agricultor. Foi esse exemplo que eu te dei. Numa sociedade como a nossa, o médico, na nossa, industrial, urbana, o médico, ele produz a medicina para ganhar dinheiro, para comprar a couve-flor que o agricultor produz. E o agricultor produz a couve-flor pensando em vender para poder ter dinheiro para ir para o médico, se precisar. Cada um faz uma coisa. Mas há uma solidariedade, que nem eu. Né? Eu não, porque eu não. Eu vou pegar um professor, o professor de história que a gente está falando. Ele vai na escola, tudo bem que ele adora vocês, tenho certeza, mas ele vai lá pensando em tirar a grana dele. Vixe, já? Só faltam 10 minutos. A grana dele. E você vai na escola que nem passar de ano, antes de tudo. Mas todos se ajudam, porque se ele não estiver lá, não tem razão de você estar, e muito menos se você não estiver, não vai estar. Essa solidariedade, divisão de trabalho, mas todo mundo dependendo de todo mundo, o Durkheim defende. E ele fala, aonde existem mudanças sociais? A partir do momento que uma sociedade sai do espírito da solidariedade mecânica, pré-industrial, do espírito coletivo, e vai para a sociedade urbana industrial, da divisão do trabalho. Aí a gente começa a ter mudanças espetaculares nos modos de vida, nos valores, nas formas de comportamento próprio da urbanização. Enquanto que o Weber, acabei, lembra do Weber? Que também é alemão, que nem o Marx, né? O Durkheim e o Conte são franceses. Mas o Weber, ele fala assim, olha, aonde você teve a grande mudança do mundo? Você teve a grande mudança do mundo a partir do calvinismo. Alguém lembra daquela obra principal dele, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo? Onde fala assim, até antes do calvinismo, do protestantismo calvinista, antes do século XVI, se fazia capitalismo, se buscava lucro, mas uma certa dor na consciência. Será que eu mereço? Agora, vem o calvinismo e fala assim, lei de predestinação, trabalhe, trabalhe, trabalhe. Enriqueceu. Economize, trabalhe e economize. Exalte o trabalho. Não exalte o lazer, o prazer, o jogo, a bebida. Trabalhe. E se você ganhar dinheiro, é porque Deus está indicando que você é um dos deles, né? Vamos dizer assim. Então, segundo, fui grosseiro demais, mas segundo Weber, a partir do momento que o calvinismo deu essa ética ao capitalismo, tudo se transformou na nossa sociedade ocidental. Porque o capitalismo passou a falar mais alto. E é fruto desse capitalismo que fala mais alto que vem reações contra ele. Revolução Mexicana, a Revolução Cubana, a Revolução Russa. Então, a base das mudanças, segundo Weber, estaria exatamente no calvinismo, que exalta o trabalho e o valor do dinheiro. Moçada, desculpa, eu vou aqui para o slide, porque eu tenho aqui poucos minutinhos. Aqui algumas características, né, que a gente estava discutindo, que o Rodrigo estava falando, é o ritmo, né? O ritmo das mudanças. Pode ser mais lento, pode ser mais rápido. Se for muito rápido, uma revolução, que por Karl Marx tem que ser assim mesmo. Se for, na verdade, mais lento, pode ser uma reforma, que é o que Conte, na verdade, defendia. Uma mudança, ela atinge
toda uma sociedade e ela tem caráter de permanência, vem para ficar, né? Por exemplo, quando veio a ideia, não, vamos nos abraçar em público, isso veio com a Revolução de 68, da contracultura, movimento hippie, etc. Sexo livre, casamentos homossexuais começam a ser pensados ali. E a partir do momento que você obtém, é difícil você retirar. Algumas mudanças sociais, direitos femininos. Em 32, no Brasil, as mulheres começaram a votar. Em 33, elas obtiveram o poder de voto, e em 33 começaram. Na verdade, já votaram em 32. Mas a partir do momento que elas conquistaram isso, a mudança espetacular no Brasil, nunca mais você vai recuar. Os modelos de família que eu falei para você, o divórcio no Brasil só foi instituído nesse ano. Mudou tudo, cara. Porque o que é o divórcio? É a pessoa podendo casar várias vezes, vamos dizer assim. Antes era proibido, é para a vida toda, tal. Aí, de repente, vem o divórcio. É uma mudança permanente, lenta. Condições de trabalho, né? Hoje, por exemplo, isso é muito legal. Home office, isso que veio com a pandemia, isso é uma coisa que veio para ficar, é caráter permanente, né? Foi abrupto, hein? Foi abrupto. Culturalmente, costumes, a tecnologia que eu falei para vocês, das redes sociais, dos seus smartphones, etc., veio para ficar e dificilmente vai acabar desmoronando. Quando você fala, por exemplo, em revoluções, vou voltar aqui. Então, existem mudanças radicais, revolucionárias, e outras reformadoras. Desculpa, eu só tenho uns minutinhos, não estou vendo onde tenho, mas se acabar o tempo... 5. Quanto? 5? Eu achei aqui. 5 minutos. Eu só queria lembrar o seguinte, nós tivemos algumas revoluções, mudanças em termos de revoluções, uma revolução agrícola, que você deve ter estudado, né? Aquilo foi... porque a revolução agrícola, a partir do momento que o homem sacou, o ser humano, né? Homem com H, o ser humano, sacou que, de repente, ele poderia deixar de ser nômade, mudou tudo. Aí você passa a ter o caráter permanente, a propriedade privada, a disputa por terra. Assim, não. Mas é agrícola, eu não sou mais aquele coletador. Eu não vou ficar coletando apenas, eu vou produzir e reproduzir. Mudou tudo. Se você pega, por exemplo, a Revolução Industrial, né? Ela não foi lenta, viu, Rodrigo? Foi uma revolução. Porque, de repente, foi abrupta demais no sentido. Você começa a ter o surgimento das fábricas a partir da Inglaterra e mudou tudo. A relação do meio urbano com o meio rural. Na vida urbana, tudo se transforma. Cortiço, exploração do trabalho, valor do trabalho, partidos políticos, greves, mudou tudo. E é um caráter permanente. Até hoje, por exemplo, você tem partidos trabalhistas no mundo todo. Quando você pega, por exemplo, a Revolução Inglesa, o professor de História fala, que estabeleceu na Inglaterra o regime parlamentar. Rodrigo, está me ouvindo? Oi. As revoluções inglesas, elas foram minando o rei mais lentamente. E estabeleceram, lá em 1688 para 89, o parlamentarismo. Opa, peraí, você foi minando o rei. E, de repente, você achou uma solução muito interessante para derrubar o absolutismo. Mantém o rei, mas ele é figurativo. Quem manda é o parlamento na figura do primeiro-ministro. Para o Conde seria o ideal. Mas muitos consideram uma revolução. A Revolução Americana foi uma revolução que rompe com as colônias inglesas rompendo com a Inglaterra. Por que foi uma revolução? Não só para os Estados Unidos, mas porque isso puxou uma série de processos revolucionários na América. Brasil, Argentina, todo mundo foi buscando sua independência, se alguém conseguiu. É uma revolução. O colonialismo desmonta. A Revolução Russa, essa é a grande, né? Essa Revolução Russa não foi tão... Foi espetacular. Em 1917. Socialismo. A Revolução Mexicana, já falei, a cubana,
em 1959. Mudança de página. Ô, Eduardo, quando o papai e a mamãe foram lá para Nicarágua, lembra? Eles falaram isso para você? Estava em curso um processo revolucionário. Na Nicarágua, coloca lá no poder o Daniel Ortega, rompendo com toda uma estrutura. Se bem que não saiu muito bem, porque foi frustrante. Olha o que virou o cara. Agora, mudanças são comuns, né? No caso da Revolução de 30 no Brasil, que você estudou, e eu falei da Revolução de 64, olha aqui, ó. Olha, ó. É uma mudança a revolução. Mas o Brasil, na verdade, seria mais uma reforma, para você não ter as elites perdendo tudo. Eu coloquei alguns exercícios, na próxima semana eu falo. Alguém entendeu alguma coisa? Mudar todo mundo Entendi muda. algumas coisas. Algumas, Rodrigo? O que você não sacou? Que eu não consegui? Não, eu entendi o que você falou. Mas algumas coisas que ficam na tua cabeça, você fala, peraí, isso daí ainda não está muito claro para mim. Vou voltar um pouquinho a semana que vem? Vai pensando? Vou pensar. Pensa. Mas você entendeu? O processo revolucionário para o Marx tem que ser uma revolução, não pode esperar muito, não. Isso mesmo. Senão você vai na reforma. E a reforma, ela procura alterar algum elemento não essencial para dar a ideia de que foi mudança. Eu falei da Revolução de 30, por exemplo. Resolve alguns problemas para garantir a manutenção do básico. Ó, eu vou desaparecer. Giovana, um beijo. Rodrigo, Eduardo. Eu volto e mostro para você controle social. Vou falar um pouquinho do Foucault. Tudo bem? Para mim, passar rápido para vocês deve ser um